Voltamos ao Horizonte Debate e hoje estamos conversando sobre o arranjo, as notícias do governo Bolsonaro, que começa agora em 1º de janeiro de 2019. Participe conosco no WhatsApp, eu já tenho uma mensagem aqui agora que vou colocar para os nossos convidados, pelo 31 996428473. E não esqueça de colocar seu nome, o bairro de onde você fala, o convidado colocou o que ele está estudando. Professor Rubens, o convidado literário que eu trago nessa noite é o Niall Ferguson, que é um historiador, um escritor, Boston, New York Times. Ele tem um canal de publicação na Inglaterra e nos Estados Unidos. Esse aqui é um livraço, Guerra do Mundo, Era do Ódio na História. O Ferguson esteve aqui no Brasil tem pouco tempo e é facinho de encontrar uma entrevista dele para a Globo News, onde ele vai falar uma análise sobre o governo Trump. Ele, morador, ele escocês, mas morador nos Estados Unidos há uns 14 anos mais ou menos, ele vai dizer que o Trump é um sujeito que nunca falou como um político propriamente, assim, fala do jeito que tem um discurso do Trump a respeito dos atletas, tanto de beisebol quanto de futebol americano. Então tá tocando o hino, e esse sujeito está ali se aquecendo, ele não está pensando no jogo, ele não está nem aí para a bandeira, para o hino americano. De que para ele, o sujeito que se comporta daquele jeito tinha que ser demitido naquele momento. Ele, inclusive, pronuncia um palavrão no discurso. Esse filho, e aí ele fala que o atleta tinha que ser demitido. Aí o povo ovaciona e bate palma, em especial aquelas pessoas que se reconhecem com um discurso mais nacionalista, mais patriótico e tudo mais. E principalmente para o Ferguson, esse sujeito, é um cara que quis, quando votou, botar fogo no sistema. Porque o Trump prometeu que colocaria fogo no sistema. Uhum. Os novos arranjos. Como o Bolsonaro. Isso, Rubens, Lucas, professor Júlio. Por isso que eu chamei a atenção no bloco anterior. Aí que está o detalhe. No arranjo do Ministério, ele está sendo fiel a essas propostas? Vamos metralhar a petralhada aqui do Acre. Ele está sendo fiel a esse... Não, porque o arranjo de um ministério, ele pensa em fazer um governo para tocar o barco da administração pública, como o professor falou. Mas ele não pode, não sei o que acontece quando ele largar esse discurso antissistêmico. Porque agora ele é sistema. Né? Que é exato, que é fruto, na verdade, não só no Brasil como nos Estados Unidos, da desilusão econômica. Sim. Né? A desilusão econômica causada, a meu ver, pelo predomínio no capitalismo internacional do sistema financeiro rentista. O capitalismo, após a Segunda Guerra Internacional, foi feita uma arquitetura política e econômica e social, do chamado Estado de Bem-Estar Social, e que previa que o foco da economia era a economia real, a economia da produção, do comércio, o sistema financeiro, o sistema bancário, as ações, muito importante, mas papel de incentivar, de carregar recursos para a economia real da produção. Isso se inverteu já há 20, 30 anos atrás, e o que acontece é que na Europa, hoje eu estava vendo, por exemplo, a manifestação na França lá, muito semelhante o pessoal, os franceses se manifestando por causa de aumento da gasolina, aliás, do óleo diesel. Então, 280 mil franceses parando nas ruas, apoio da população e tudo mais, ou seja, há uma incapacidade no mundo todo de fazer frente a essa hegemonia do setor financeiro, especulativo da economia, que leva a empobrecimento. Então, uma desilusão econômica. Há uma desilusão política também com o Estado representativo, com as pessoas não se sentem representadas. Isso já vem de muito tempo, não é de agora. Então, chega o Trump, ou aqui o Bolsonaro, e ele se faz com um discurso antissistema, falando, quando ele fala assim, ele fala, olha, eu não sei de nada. Aí muita gente fala assim, mas esse cara é igual a mim. Ele não é um daqueles políticos lá. Rubens, entendeu? Eu não estou falando que isso está certo, eu estou falando mas o quando ele raciocínio coloca do sujeito. alguém como o Paulo Guedes, que é um cara do sistema... Exatamente. Como pensar isso? Mais ou menos, o Paulo Guedes, ele é um cara do sistema, mas entre os economistas ele era um sujeito, os economistas da geração dele, ele era um sujeito, ele se deu bem, tem uma carreira vitoriosa no plano pessoal. Especulador, né?
mas entre os economistas não era tão... Pois é, mas professor... Mas eu acho que assim, as causas das insatisfações nos Estados Unidos e no Brasil são diferentes, né? Até porque em função de que a única coisa que a gente pode estabelecer um certo paralelo é realmente... são dois políticos com discursos que não são aquele discurso tradicional que vinha sendo feito tanto em um contexto eleitoral, como norte-americano, como no contexto brasileiro. Na questão do Paulo Guedes e o que representa isso num discurso antissistema, a gente tem que se lembrar que a gente viveu sob o predomínio de uma outra linha de governo, que era um governo mais à esquerda, né? E aonde a insatisfação em relação a esse modelo levou como alternativa alguém como o Paulo Guedes, que realmente, dentro daqueles economistas mais tradicionais, ele era ainda um pouco fora, né? Ou seja, existe uma diferença bastante grande entre Paulo Guedes, por exemplo, e alguém como Armínio Fraga, ou mesmo Levi, que compôs o governo do Lula. A derrocada do governo Dilma. E do governo Dilma também, né? Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado com esses paralelos, porque apesar de haver características semelhanças entre aspas, entre os dois personagens, a cena e a conjuntura, né, entre os Estados Unidos e o Brasil e a própria cultura política, né, dos dois países, tem diferenças bastante significativas. Eu acho que tem diferenças, mas tem esse caldo de cultura comum que não é só entre o Brasil e os Estados Unidos, não, é do mundo todo. Agora, Júlio... Claro que o Brasil tem sua especificidade e os Estados Unidos têm, mas eu acho que essa coerência comum. Eu não vejo, assim, de que haja uma grande coincidência do mesmo tipo de questão. Acho que as conjunturas são diferentes, mas houve... Agora, professor Júlio, quando ele, no debate, eu não estou dizendo agora nem do palanque, assim, no debate, no Jornal Nacional, se eu não me engano, no primeiro debate da Globo News, onde ele fala que o trabalhador vai ter que... Não, Roda Viva da TV Cultura. O trabalhador vai ter que escolher entre o emprego dele ou o direito trabalhista, né? Uma hora. O que, na verdade, resolve o problema do telespectador simples da TV Horizonte, que está com medo de perder o emprego dele, que quer ter qualidade de vida, que quer comprar, que quer ir para Porto Seguro em janeiro, nas férias, ou para Miami? É política pública ou é dar ao empresário esse poder? Professor Júlio, o que faz a vida das pessoas melhor? Primeiro, em relação à questão anterior, eu acho que tem um problema aí de mimetismo mesmo, né? O Bolsonaro não... Acho que ele e seus filhos, né, assimilaram e até foram assessorados por alguns expoentes que já não estão mais influenciando o governo Trump, né? E acabaram reproduzindo aqui situações para ganho de eleição. Eu não creio que eles mantenham isso para governar, mesmo porque não se resolve isso no discurso entre a questão do emprego e da retirada de direitos. A retirada de direitos já foi feita agora com a legislação trabalhista. Né? A grande questão é como que ele vai operar esse ministério para poder gerir uma grande crise econômica. Eles não são os Estados Unidos da América. E pelo que ele está anunciando, causou estrago e está causando estrago na sua bancada e estrago na economia e do ponto de vista social. Seja a questão... porque hoje as questões estão entrelaçadas. Então, uma nomeação como a da ministra da Agricultura, tida lá como favorável ao agrotóxico, né? E que não resolve o problema da alimentação interna, doméstica, né? Que são de pequenos produtores, seja o apoio à retirada da embaixada em Israel, seja o confronto com a China, esse alinhamento com os Estados Unidos de maneira unilateral, isso rompe com tudo quanto é instituição no país, inclusive a gente pode discutir do Ministério das Relações Exteriores, e isso, a própria política econômica anunciada pelo Paulo Guedes de realizar algumas privatizações para poder pagar o endividamento, isso resolve o problema. Fernando Henrique fez isso nos anos 90 em alguma medida. Isso resolve a coisa, adia o problema, porque ele vai ter que responder do ponto de vista estrutural. O aceno que ele está fazendo
do ponto de vista de uma aproximação maior com os Estados Unidos, isso nos causa problema. Mais de 50% das nossas exportações são para a China. Né? E uma boa parte da bancada dele tem a ver com exportação de carne para o mundo árabe. Né? Esvaziar o Mercosul significa eliminar uma grande importância da balança comercial brasileira na região. Então ele não vai resolver o problema, esse de um lado. E do outro lado, um país pobre como o nosso, em alguma medida, o Estado não pode abandonar a assistência social. Você tira parte da população da pobreza, o Bolsa Família mesmo já está comprovado que você gerou dinamismo nas regiões rurais e pobres só com Bolsa Família. É lógico que não pode ser um programa permanente. Isso não está contemplado nesse grupo de economistas com viés mais liberal. Essa é uma questão que ele vai enfrentar e já está enfrentando, ou seja, o Bolsonaro está criando problemas antes mesmo de governar, só pela nomeação. Então, do meu ponto de vista, essa composição do Ministério, ele certamente não vai conseguir resolver o problema social tirando benefício. Né? Eu acho que já teve declarações tanto do Paulo Guedes como do Bolsonaro, antes da eleição, depois da eleição, em relação ao Bolsa Família. A ideia é ampliar o Bolsa Família, se falou até em 13º do Bolsa Família. Né? Agora, o que eu acho que a gente tem que ter em mente é sempre aquilo que permite trazer aliados para o governo, porque daí eu consigo fazer o que eu pretendo fazer. Então, nesse sentido, por mais que a gente veja algumas contradições entre o que ele está falando e alguns grupos, o fato é que aquilo que ele está falando é exatamente o que atrai aqueles que estariam dispostos a se associarem ao governo Bolsonaro. Então, assim, eu não tenho como fazer um discurso mais próximo ao que já existia antes, na medida em que os políticos, né, que se identificam com esse discurso e, ao mesmo tempo, têm interesses, né, seja eleitorais, pessoais, em relação a esse discurso, não vão se aproximar do governo. Eu vou voltar daqui a pouquinho, professor. Peço desculpa de ter te interrompido nesse raciocínio. Fique conosco, até daqui a pouco.